Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio 70, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Nos Preparando para o Segundo Êxodo. Em primeiro lugar, é essencial que você estude o que a Bíblia diz sobre este assunto. Se você não receber a luz de que haverá outro êxodo, você não estará aberto para ouvir o chamado do êxodo. Você não age se não tiver uma base para fazê-lo. Mais ajuda sobre este assunto são as séries do Despertar da Noiva com o tema Israel, Dois Povos, um Destino e o meu livro, O Segundo Êxodo. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá, juro pelo nome de Yahvé, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, juro em nome de Yahvé, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Jeremias 23, 7 e 8. Se você tem uma base sólida sob seus pés, isto é, uma base bíblica para o êxodo que se aproxima, então é claro, surge a grande e decisiva questão: quando será o êxodo? A história bíblica nos dá a resposta, pois em Eclesiastes 3,15 diz: assim, tudo o que há já havia existido, o que será já existiu antigamente, Deus pode renovar o que já passou. Sendo assim, voltaremos às informações sobre o primeiro êxodo. Quando foi isso? No dia 14 do mês de Nissan. Logo, podemos afirmar que o segundo êxodo começará em uma noite de Páscoa, no início da grande tribulação. E quando começa a grande tribulação? O profeta Daniel faz a seguinte declaração: esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Daniel 9, 27. Quando os sacrifícios em Jerusalém forem abolidos, então começará a grande tribulação. Mas isso também significa que os sacrifícios regulares devem primeiro ser reintroduzidos. Concluindo, depois de abolido, o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1.290 dias. Daniel 12, 11. 1.290 dias são exatamente os últimos 3 anos e meio antes que nosso Messias volte, ou, em outras palavras, a grande tribulação. Portanto, a primeira contagem regressiva é a introdução das ofertas em Jerusalém, e o sinal inicial para nossa prontidão para partir é a abolição das ofertas diárias. Assim como Yahvé então conduziu os israelitas para o deserto, ele nos conduzirá para fora de todas as nações, para o deserto das nações. Tão certo como eu vivo, assevera Yahvé Elohim, certamente reinarei sobre vós com mão poderosa e braço forte, e derramarei sobre vós toda a minha indignação, e vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, Elohim soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. Ezequiel 20, 33, 36. O que Yahvé quer dizer com o deserto das nações não está especificado. Os israelitas realizaram 42 acampamentos em sua caminhada até a terra prometida, e é natural dizer
que também seremos confrontados com as experiências dos 42 acampamentos durante os 42 meses de caminhada. Você encontrará uma série muito profunda e instrutiva em nosso site www.worldwidewings.de, As 10 Tribos Perdidas. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. 1 Coríntios 10:11. Mesmo que não saibamos o que significa deserto das nações, o profeta Ezequiel nos diz o seguinte: Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Ezequiel 20, 37, 38. Yahvé nos fará passar sob a vara no deserto. Esta frase significa que ele aplica o padrão da Torá a nós, ou seja, a melhor preparação é se familiarizar com os ensinamentos da Torá e viver de acordo com eles. Você tem que imaginar que se não viver de acordo com a Torá, você será trazido para fora, mas não entrará na terra de Israel. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Elohim, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Yahvé. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Elohim, te educa como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Obedece, pois, aos mandamentos de Yahvé, teu Elohim, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Deuteronômio 8, 2, 6. A parte espiritual da preparação é saber que haverá um êxodo maior, conhecer e viver de acordo com a sua Torá. Então, também é a nossa responsabilidade nos prepararmos de maneira prática para esta mudança. O que você precisa para uma caminhada? Ao fazer as malas, é importante lembrar que tudo deve ser o mais leve possível. Em primeiro lugar, uma mochila bem ajustada, com suas próprias roupas e bom sapato de caminhada. As roupas devem ser adequadas para as estações quente e fria. Para nos proteger do vento, do clima e dos perigos, precisamos de uma barraca também o mais leve possível. Aqui está uma sugestão de lista do que você pode levar: uma Bíblia, roupas, sapato de caminhada, meias, casaco, calça e short de caminhada, casaco e calça impermeáveis, camiseta, roupa íntima, luvas e chapéu, roupa para dormir, roupa de banho. Durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Deuteronômio 29:5. Assim também, nossos sapatos e roupas serão suficientes para 3 anos e meio. Êxodo 16:35, Deuteronômio 2:7. Voltando à lista: barraca, saco de dormir, tapete de dormir, mosquiteiro, mochila, sacos de lixo, capa de chuva, a parte da cozinha, garrafa de água, canivete, talheres, copo, colher de madeira, gás, mini fogão a gás, panelas, mini purificador de água e toalha seca-louça. Higiene pessoal: toalha, escova de dente, pasta de dente, sabonete, pente, creme. Primeiros socorros: protetor de pele, repelente, protetor solar,
tesoura de unha. Diversos: lâmpada, corda de 10 metros, apito, relógio, carteira e passaporte sem saber se vamos precisar, bússola, papel higiênico, óculos escuro, suplementos vitamínicos, fósforo à prova d'água. Além disso, existem mini kits de sobrevivência muito pequenos e compactos. Dê uma olhada na internet, como por exemplo canivete, lanterna, apito, kit de cozinha e etc. Uma pá. Deverás prover um lugar fora do arraial para as tuas necessidades fisiológicas. Como parte do teu equipamento, tende também uma pá, e quando evacuares, faze um buraco e cobre totalmente as fezes, porquanto Yahvé, teu Elohim, caminha pelo acampamento a fim de te proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos. Assim, teu arraial deve ser santo, para que Yahvé não contemple em ti algo de inconveniente e por isso te volte as costas. Deuteronômio 23, 13 e 15. Alimento. Em Êxodo diz o seguinte dos israelitas: com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Êxodo 12, 37. Embora não tivessem comida para ir, seu Pai Celestial providenciou para eles, e ele fará isso novamente no fim. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Yahvé, para que ali a sustentassem pelo período de 1270 dias. Apocalipse 12, 6. Então, eu acho que o importante é que você tenha algo para comer com você no início da viagem, como suprimentos de emergência compactos e comida de longo prazo. Subordinação no acampamento. Também é importante que ninguém se levante contra a liderança do acampamento. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Recomendações finais e bênção. Hebreus 13, 17. Resmungar. Os israelitas resmungaram e abriram a porta para Amaleque. Judas escreve no versículo 16 de sua carta: tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Judas 1,16. Sejam todos ricamente abençoados.